Olá, boa noite para você. A partir de agora está no ar o Jornal da Justiça, segunda edição. A União e o IBAMA deverão adotar medidas para conter e recolher o óleo que atinge a zona costeira de Pernambuco. A determinação da Justiça Federal. As manchas de petróleo já atingiram 9 estados do Nordeste. A origem desse material está sendo investigada. E você vai ver também. Receita Federal notifica contribuintes que caíram na malha fina. Não fazer a correção pode levar o contribuinte a pagar multa de no mínimo 75% do imposto que não foi pago ou do que foi pago em menor valor do que o devido. Justiça garante a um policial militar o direito de receber aposentadoria e o salário de professor. Vamos conhecer o projeto da Justiça de Mato Grosso que leva cidadania a comunidades do Vale do Araguaia. E ainda, veja como foi a tradicional corrida do Judiciário promovida pelo Superior Tribunal de Justiça. Uma empresa aérea terá que indenizar passageira que teve bagagem perdida. Veja na reportagem de Daiane Garcês. A morte do pai fez Maria Antônia, o marido e os filhos irem às pressas de Brasília para São Paulo. Uma viagem de emergência em que a família levou 3 malas pequenas. Na volta para casa, no aeroporto de Guarulhos, mais especificamente no portão de embarque, o funcionário da companhia aérea pediu aos passageiros que despachassem voluntariamente a bagagem de mão por questões de segurança. Maria entregou inclusive a maleta que tinha objetos de valor, como joias. Tudo parecia normal até a espera na esteira. As 2 malinhas de roupa que eu tinha despachado, elas chegaram e aqui estavam os meus pertences com coisas mais valiosas, né? Não chegaram. Aí fiquei esperando até o final e não apareceu. Aí eu me dirigi a um funcionário da empresa, eles falaram, olha, realmente não chegou. E toma aqui um número de WhatsApp para a senhora ir acompanhando. Só 10 dias depois, por e-mail, a companhia aérea admitiu o extravio da bagagem e fez uma oferta de R$ 1.800 para compensar o prejuízo. Uma quantia pequena, na opinião de Maria, diante do valor dos objetos perdidos. A passageira, então, processou a empresa. No julgamento, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal entendeu que cabe à companhia guardar e conservar os bens entregues pelos clientes. Por isso, o magistrado sentenciou o pagamento de R$ 13.700 por danos materiais e de R$ 3.000 por danos morais. A ANAC tem uma resolução número 400 de 2016, que no capítulo 3 dispõe sobre as questões de bagagens, e o Código de Defesa do Consumidor, tanto no artigo 6º quanto no artigo 14, ele dispõe sobre os prejuízos causados, danos materiais e morais. Então, nesse caso, a empresa, a partir do momento que foi despachada a bagagem, ela era totalmente responsável por esses pertences. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, a comunicação de extravio da bagagem deve ser feita de preferência imediatamente no balcão da empresa aérea ou da representante da companhia. É preciso apresentar o comprovante de despacho da mala. Nos casos de voos domésticos, a bagagem só pode permanecer extraviada por no máximo 7 dias. Em voos internacionais, 21. Se não for encontrada ou descumpridos os prazos, a empresa tem que indenizar o passageiro. As ofertas para aniversariantes virou uma prática comum no comércio, mas é preciso ficar atento às regras das promoções para que a comemoração não se transforme em uma dor de cabeça. Um dia especial para as pessoas e que pode ser bem vantajoso para o comércio. Oferecer descontos e brindes para aniversariantes é uma estratégia muito usada para chamar a atenção dos clientes. Por isso, em bares, restaurantes e sorveterias como esta aqui, as comemorações já são rotina. Muitas vezes ligam e muitas vezes acessam nossas redes sociais e ficam sabendo dessa promoção de aniversariante, Os descontos são na faixa de 30% para os gâteaux e para a taça, que são sobremesas que servem grupos, para vir grupos de família, amigos, colegas de trabalho, para virem aqui curtir. Mas nem sempre as regras das promoções são divulgadas claramente e o que seria barato fica ainda mais caro. Foi o que aconteceu com a Carolina, que decidiu aproveitar com os amigos a oferta de uma pizzaria. A propaganda na rede social garantia: aniversariante do dia
não paga. A estudante fez o cadastro, recebeu o voucher por e-mail e até confirmou as regras da oferta nos comentários do post. Mas na hora de fechar a conta... Mas aí na hora de pagar, a atendente me informou que eu teria que pagar sim, que o pagamento não seria feito se eu tivesse levado no mínimo 10 pessoas. Aí eu paguei, né, porque vai que eu tinha deixado alguma informação passar, mas quando eu cheguei em casa eu fiquei meio pensativa, assim, fui olhar e essa informação sobre levar 10 pessoas não estava em lugar nenhum. Situações como esta podem ser julgadas como propaganda enganosa, já que não cumprem com o Código de Defesa do Consumidor. Este advogado explica que a lei permite que o comerciante defina as normas para promoções, mas as condições de compra devem ficar claras nos anúncios. Caso contrário, o cliente deve denunciar ao PROCON e até ingressar com uma ação na Justiça. Ela tem duas alternativas. A primeira é procurar um órgão de proteção e defesa do consumidor, geralmente um PROCON, para fazer a reclamação e esse PROCON tomar uma providência no que tange ao estabelecimento, né? Verificar se essa prática não está sendo veiculada, não está sendo realizada também com outros consumidores. E também, se ela verificar que, além disso, ela sofreu um abalo psicológico, um constrangimento, ela pode acionar o judiciário para buscar uma reparação por dano moral, em razão de todo o constrangimento que ela pode ter sentido com relação aos seus convidados, amigos, familiares, e considerando que é o dia do aniversário, o dia único durante o ano todo. A Justiça Federal em Pernambuco determinou que a União e o IBAMA adotem medidas para conter e recolher o óleo que atinge a zona costeira do estado. O pedido foi feito pelo Ministério Público e a repórter Carla Lucena tem outros detalhes para a gente. Oi, Carla, boa noite. Oi, William, boa noite para você, boa noite a todos que acompanham o Jornal da Justiça. Vamos então falar sobre essa situação grave que está atingindo as nossas praias no Nordeste. Bom, essa decisão da Justiça Federal ela é provisória, foi concedida ontem, vale apenas para o estado de Pernambuco e deu aí um prazo de 24 horas para que o governo e o IBAMA adotem medidas para retirar o óleo que atinge o litoral pernambucano. Bom, o que na prática o governo tem que fazer é criar barras de proteção com equipamentos adequados e ainda proteger as áreas mais sensíveis, como os manguezais e os recifes de coral. Essa decisão da Justiça Federal de Pernambuco atende a uma ação civil do Ministério Público Federal, que chegou à conclusão que a proteção por lá não está sendo feita da maneira adequada e ainda que faltam equipamentos básicos para que os técnicos façam aí a contenção e a retirada desse óleo que atinge o Nordeste. Bom, caso a decisão não seja aí cumprida, a multa diária é de R$50 mil. William, a gente vai seguir acompanhando esse caso e agora vai com você aí. Muito bem, Carla. Muito obrigado pelas suas informações. A Justiça de Mato Grosso tem se empenhado para garantir o bom uso dos recursos públicos e, para isso, desenvolve ações de sustentabilidade. Em Mato Grosso, são mais de 113 unidades judiciais, somando-se aí a sede do TJ, os fóruns das 79 comarcas, juizados, enfim, toda a estrutura física da Justiça Estadual. Com a chegada do PJE, o processo judicial eletrônico, o uso de impressões tem caído consideravelmente e deve diminuir ainda mais. Uma portaria assinada pelo presidente do TJ, desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, estabelece novas medidas para a redução dessa despesa. A partir desse mês, as comarcas que excederem a média de consumo dos últimos 12 meses que ela mesma já consumiu, serão notificadas. A gente está encaminhando relatórios para os gestores do fórum e que eles conseguem se embasar e identificar o ponto em que causou o ponto fora da curva, em que aumentou aquele consumo de impressão, e eles estão subsidiados com esses relatórios para poder tomar medidas. A gente está verificando que está tendo uma redução, porque nós estamos virtualizando cada vez mais os nossos processos, tanto judiciais quanto administrativos. Então, tem uma tendência de reduzir a quantidade de impressões. Com o software de monitoramento de impressões, a Coordenadoria de Tecnologia da Informação pode mapear o volume de impressões por máquina e, assim, saber quais estão com capacidade ociosa ou imprimindo acima da média, melhorando a distribuição dos equipamentos e evitando gastos desnecessários. Agora, quer saber mesmo? As novas medidas vão ser boas para todos, para a sociedade, com o uso mais racional dos recursos públicos, para o Poder Judiciário, com um menor volume de impressões, um uso menor de papel e de impressoras. E a natureza, é claro,
com uma menor extração de madeira para celulose de papel e uma menor emissão de gás carbônico na atmosfera. E cada um pode fazer a sua parte. Pode usar novos métodos, por exemplo, uma certidão. Será que é necessário imprimir aquela certidão? Ela é fundamental? Ou ela pode ser, a certidão ela pode ser assinada digitalmente? Ou reduzir, em vez de imprimir uma certidão inteira ou uma juntada num papel só? E você pode participar do Jornal da Justiça? Mande sua sugestão para o nosso WhatsApp. Anote aí, 61992606116. E a seguir, saiba o que fazer se você cair na malha fina da Receita Federal. Fique com a gente, voltamos em instantes. Tratar todos como iguais e dar oportunidade para todo mundo conforme cada um necessita. A Polícia Federal cumpriu hoje mandados de busca e apreensão expedidos pelo ministro do Supremo, Celso de Mello. A operação investiga um suposto esquema de fraudes em fundos de pensão. Entre os envolvidos está o deputado federal Sérgio Souza, do MDB do Paraná. Os agentes estiveram no gabinete do parlamentar, que foi relator da CPI dos fundos de pensão na Câmara. Além deles, são investigados um advogado, um empresário e ex-diretores dos fundos. Eles teriam pago propina ao deputado em troca de proteção na comissão parlamentar de inquérito. Em nota, o deputado Sérgio Souza disse estar tranquilo e se colocou à disposição da Justiça para esclarecer qualquer fato. E defendeu o trabalho dele na CPI, afirmando que foram identificados desvios bilionários dos fundos de pensão e indicou o indiciamento de mais de 300 pessoas físicas e jurídicas. A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro decidiu na tarde de hoje, por 5-2, pela soltura de 5 deputados estaduais presos na Operação Furna da Onça. Os parlamentares também decidiram pelo afastamento dos mandatos dos deputados André Correia, do DEM, Luiz Martins, do PDT e Marcos Vinícius Nescau, do PTB, além de outros 2 parlamentares, Chiquinho da Mangueira, do PSC e Marcos Abraão, do Avante, que não foram citados em decisão da ministra Carmen Lúcia. Eles foram presos no ano passado por envolvimento em esquemas de corrupção, lavagem de dinheiro, loteamento de cargos públicos e mão de obra terceirizada no Departamento de Trânsito do Estado. Agora, o resultado da votação segue para o plenário da Assembleia Legislativa, onde será necessária a maioria simples, ou seja, 36 votos para confirmar o resultado da comissão. Contribuintes de todo o país que caíram na malha fina começaram a ser notificados pela Receita Federal. E atenção, quem não se regularizar pode ter que pagar multa. Um simples erro de digitação e até não declarar algum rendimento pode levar a pessoa a cair na malha fina. A Receita Federal já começou a notificar 330 mil brasileiros que estão com alguma pendência na declaração deste ano. E é bom ir atrás para saber se você não está nessa lista. Não fazer a correção pode levar o contribuinte a pagar multa de no mínimo 75% do imposto que não foi pago ou do que foi pago em menor valor do que o devido. Verifique qual a sua pendência. Verificando a sua pendência, procure um contador, que é o profissional devidamente habilitado. Em caso de você ter elaborado a sua declaração e tentar resolver sozinho e não estar conseguindo, procure um posto de atendimento da Receita Federal, que você será orientado para isso. Para saber se caiu na malha fina, tem que entrar no site da Receita, onde diz Extrato da Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física. Para isso, é preciso criar um código de acesso a partir do número do CPF, informar data de nascimento e os recibos de entrega das 2 últimas declarações. Se ela estiver retida, vai aparecer uma mensagem de pendência. Neste caso, será necessário fazer a declaração retificadora e recolher os valores devidos. E para evitar problemas com o fisco, é sempre bom ficar atento com as documentações e em dia com o pagamento dos impostos. A organização é primordial. Então, acho que o brasileiro tem que aprender a guardar todas as suas notas, que já sabe que são dedutíveis do imposto de renda, organize numa pastinha e sempre acompanhe para não extraviar, né? E sempre ter esse controle o melhor possível. Um policial militar aposentado garantiu na Justiça o direito de acumular proventos de aposentadoria e salário de professor.
A primeira turma do TRF da Primeira Região entendeu que nem a Constituição Federal, nem o Estatuto dos Policiais Militares proíbem a acumulação de proventos do cargo de militar com remuneração de professor. No caso, o homem entrou para a carreira militar em 1983 e, em 2002, foi para a reserva remunerada. Depois, se tornou professor no estado do Amapá. Havia uma determinação para que ele ficasse com apenas uma das fontes de renda, mas a Justiça Federal considerou ilegal esse ato administrativo. Os desembargadores destacaram que a Emenda Constitucional número 101 de 2019 estendeu aos militares o direito à acumulação dos cargos. Você vai ver em instantes o projeto do Judiciário do Mato Grosso, que leva cidadania para comunidades do Vale do Araguaia. É daqui a pouco. Voltamos já. Onde todos têm os mesmos direitos e os mesmos deveres, né? Vai começar a segunda etapa do projeto Araguaia Cidadão da Justiça de Mato Grosso. A ideia é levar mais cidadania para a comunidade da região. A segunda etapa da expedição Araguaia Cidadão, realizada pelo Judiciário de Mato Grosso e parceiros, acontece de 4 a 16 de novembro e vai levar para os moradores de Santa Terezinha, Luciara, São Félix do Araguaia, Novo Santo Antônio e Cocalinho serviços de saúde, justiça, cidadania e conscientização ambiental. Algumas das parcerias já firmadas são a do Tribunal Regional Eleitoral, Defensoria Pública, INSS, Juizado Volante Ambiental e Receita Federal. Esta última doou 3,5 toneladas de roupas para o projeto. O objetivo é levar assistência social e jurídica para as populações mais distantes. Mas para isso é preciso estratégia, planejamento, para reunir voluntários em nome da solidariedade, para percorrer, sem ficar pela estrada, um trecho de 4.000 quilômetros, nem sempre de asfalto, para enfrentar o sol, o calor, a chuva, a lama e conseguir atender 5 municípios do Vale do Araguaia em 13 dias de expedição. O desafio está lançado. É colaborar para que essas mercadorias tenham uma finalidade, para que de atingir as pessoas carentes, né? Tem uma finalidade boa. E o Araguaia Cidadão, além dos nossos produtos do Poder Judiciário, de fazer, congregar, pacificar, mediar, levar ações e produtos nossos que refletem números positivos ao Poder Judiciário, evidentemente que os serviços também, que são os nossos parceiros, vindo da Justiça Humanitária, fazem agradecer. E que tal fazer a alegria das crianças, hein? O projeto Criança Araguaia já está arrecadando brinquedos para serem doados durante a expedição. As crianças, embora ganhem serviços, ganhem roupas, querem brinquedos. Então, dessa vez, a gente chama também todas as pessoas, todos os servidores que possam trazer brinquedos em boa condição ou novos até, para que a gente possa levar e que eles possam imaginar a alegria dessas crianças que nada têm e que recebem esses brinquedos. A primeira fase do projeto, em agosto desse ano, realizou mais de 36 mil atendimentos em uma semana de expedição, que beneficiou 6 cidades do Vale do Araguaia. É hora de dar um giro na rede para saber as últimas notícias. Vamos então até a redação do Jornal da Justiça falar com a repórter Viviane Novaes, que está de volta das férias. Oi, Viviane, boa noite, seja bem-vinda de volta. Oi, William, muito obrigada, boa noite para você e para todo mundo. E eu volto das férias com notícias do Supremo Tribunal Federal. A primeira delas tem a ver com o desabamento dos 2 prédios na comunidade da Muzema, no Rio de Janeiro, em abril deste ano, quando 24 pessoas morreram. A ministra Carmen Lúcia manteve a prisão preventiva de um dos acusados de exploração imobiliária ilegal lá na região. É Tiago de Farias Martins, denunciado por organização criminosa contra o meio ambiente, loteamento de solo urbano, furto qualificado e corrupção ativa. A ministra entendeu que o STF não poderia analisar o caso porque o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro ainda não julgou o mérito do habeas corpus apresentado lá pela defesa de Tiago. Agora, uma outra notícia aqui no site do Supremo, agora de Minas Gerais. O ministro Gilmar Mendes suspendeu a lei que proibia ensino sobre gênero e orientação sexual nas escolas públicas de Ipatinga. Segundo o ministro, a norma vai contra o direito à liberdade, à igualdade
e a não discriminação. E a escola deve servir de instrumento para enfrentar a homofobia. E o ministro Edson Fachin determinou: a dívida do metrô do Distrito Federal com a empresa Alstom deve ser paga por meio de precatórios e não por execução comum. O relator entendeu que o metrô é uma empresa pública que presta um serviço público sem concorrência e deve seguir o regime de execução próprio da Fazenda Pública, que é o precatório. Bem, e o giro fica por aqui. Todas as reportagens do Jornal da Justiça estão lá no YouTube. É só você digitar TV Justiça Oficial. Voltamos agora ao estúdio. William. Obrigado, Viviane. E o Jornal da Justiça termina aqui. A gente reforça o convite. Mande sua sugestão de reportagem para o nosso WhatsApp. O número é 619-9260-6116. Uma ótima noite para você. Até amanhã. Thank you.